Para saber que medidas tomar com relação à pandemia, sobre leitos hospitalares, medidas preventivas, enfim, para se ter noção da realidade que vivemos atualmente, é indispensável que os dados sobre a quantidade de novos casos e de óbitos sejam atualizados com muita frequência pelos municípios. Para falar sobre isso, está aqui com a gente o nosso parceiro, Sinésio Inácio da Silva Júnior, professor de epidemiologia da Unifal. Boa tarde, professor. Seja muito bem-vindo, viu? Boa tarde, Suzana. Boa tarde a quem nos acompanha. Sempre um prazer. O prazer é nosso. Professor, hoje, qual a realidade de casos entre as 10 maiores cidades do sul de Minas, hein? Infelizmente, como noticiado, acompanha a tendência geral, que é uma tendência franca, e sustentada há semanas já de crescimento. Então, hoje nós temos passos, hoje, dia 20 de janeiro, com aquele município que tem a maior média móvel de 7 dias. Quer dizer, na semana está com uma média de 383 novos casos por dia. E São Sebastião do Paraíso é aquele que tem, em média, na semana, por dia, 60 casos. Mas, por diferença em relação a esses 9 municípios que têm registrado casos, Pouso Alegre, por exemplo, está com 0 casos de média móvel de 7 dias, enquanto todos os outros estão em crescimento. Esse é um exemplo do problema que você acabou de citar. Haveria, então, um represamento de dados, professor? O que se observa, não só em 1 ou 2 municípios, no Brasil, e é bom lembrar que a gente critica muito e compreensivelmente o governo federal, mas tem governos estaduais e governos municipais, a partir dos quais o sistema de informação se alimenta. E aí, quando você observa isso, a partir dos bancos de dados oficiais, no caso nosso de Minas Gerais, da SES, Secretaria de Estado da Saúde, você observa que tem longos períodos em alguns municípios que ficam casos zerados. E, nesse momento, isso é um absurdo. É lógico que estão acontecendo casos. E, de repente, aparece um grande número de casos. E isso atrapalha enormemente o planejamento para uma ação mais efetiva. Professor, de que forma vocês, pesquisadores, estudiosos sobre o assunto, utilizam estes dados e quais prejuízos, então, são causados a partir deste represamento, da não divulgação deles? Bom, a pesquisa em saúde, em ciência, ela se dá com base de dados, As práticas baseadas em evidência, tanto em saúde pública quanto na prática clínica, são números, são dados que são relacionados, trabalhados estatisticamente para orientar a ação. Toda ação inteligente, ela é feita a partir de dados. E imediatamente, o que se faz em epidemiologia, com esses novos casos que surgem dia a dia, é traçar a tal da curva epidêmica, que se faz para os municípios, para as regiões, para os estados e para o país. E aí a gente avalia, e pode-se avaliar, o impacto da vacinação, o impacto de medidas locais de prevenção ou relaxamento, para orientar, inclusive para evitar exageros, mas também evitar a falta de rigor em melhorar, em diminuir risco, melhorar a saúde da população. No caso, então, de represamento de dados, isso pode, inclusive, causar uma falsa sensação na população de que a pandemia está controlada, quando, na verdade, é o contrário, né, professor? Exatamente. Não só uma sensação de falso avanço e controle, mas quando você represa o dado e aí vai no sistema oficial e aparece tudo acumulado, dá também uma sensação ruim de que, nossa, houve uma explosão maior do que está acontecendo. E está acontecendo. Vocês, na matéria anterior, mostraram o aumento de internações. A cada 100 casos, nós tínhamos antes 7 internações. Agora, com o avanço da vacinação, apesar da Ômicron, cada 100 casos nós estamos tendo uma internação. Só que fica um dado para a gente refletir. A gente tinha, em Minas Gerais, 300 casos novos, em média, por dia, antes de começar a escalada da Ômicron. Ficamos 3 meses nessa situação até o Natal. Agora, em Minas Gerais, nós aumentamos 53 vezes os novos casos diários e estamos com uma média de 16 mil casos. São números, mas que mostram e explicam justamente essa situação, de novo, dramática nos hospitais. Professor, para a gente encerrar rapidamente, eu queria que o senhor reforçasse, então, a importância das nossas prefeituras com regularidade divulgarem, então, esses dados.
Sem dúvida. A gente sabe que o cansaço, né, prolongado por se falar de pandemia, viver pandemia, junto aos profissionais que estão heróicos aí nas prefeituras, existe. E muitas vezes é uma cultura quase que nacional, a gente negligencia, deixa em segundo plano esse preencher um formulário, mandar para uma base de dados. Mas isso é o serviço de inteligência que faz a gente vencer essa guerra. Então é fundamental que do pequeno ao maior município a gente alimente esse sistema para agir com inteligência e transparência numa sociedade democrática em relação à sua própria população. Tá certo, professor. Mais uma vez, muito obrigada pela presença. Boa tarde para o senhor. Eu que agradeço, boa tarde, saúde sempre. Saúde. Vamos ao vivo para Pouso Alegre. Quem está lá é Débora Morato, fala com a gente ao vivo. Boa tarde, Débora. Oi, Suzana, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha só, nós entramos em contato com a Prefeitura, nós questionamos sobre essa situação aqui em Pouso Alegre, viu, sobre esse represamento de informações dos novos dados sobre a Covid-19 aqui no município, né? E que isso, inclusive, como a gente viu há pouco aí com o professor Sinésio, está atrapalhando, né, os pesquisadores da Unifal a fazer um levantamento real da quantidade de novos casos aqui no município. Isso dificulta, então, a fazer o levantamento, né, da média móvel. A equipe de pesquisa tentou fazer essa média móvel com 7 dias e também com 14 dias e não está conseguindo. Isso, inclusive, foi constado, né, no último boletim da equipe de pesquisa da Unifal, essa dificuldade de fazer esse levantamento. Como eu disse, então, nós entramos em contato com a Prefeitura, mas a Prefeitura, por enquanto, preferiu não se manifestar ainda, nem em nota e nem cedeu também entrevista com a secretária de Saúde, a Regina Silva. A gente está aqui na porta da UPA. Neste momento, vou pedir o Tarcísio Silva para mostrar para vocês imagens ali da UPA. A área toda reservada ali para as pessoas que chegam com síndromes gripais, para atendimento, cerca da metade dessa área está ocupada. Neste momento, horário de almoço, que é um movimento mais tranquilo também, mais cedo. A gente fez imagens, o movimento estava um pouco maior de pessoas procurando por atendimento aqui na UPA de Pouso Alegre. Então é um cenário um pouco diferente do que a gente encontrou mais cedo, como a gente vê aí nessas imagens. Na região da UPA, uma cena que chama muita atenção da gente é que alguns moradores insistem em circular nessa área e em outras áreas da cidade, né? Mas principalmente em área da UPA, onde tem muitas pessoas com síndromes gripais, essas pessoas circulam sem máscara e tranquilamente. Então, é um alerta que a gente faz porque a gente sabe que a máscara ajuda nesse combate, salva muita gente, né? Então, reforçando, a gente entrou em contato com o município e tentamos uma entrevista com a secretária de Saúde, né, a Silva Regina, e, por enquanto, o município preferiu não se manifestar ainda. Então, até o fechamento dessa edição, até o encerramento, né, dessa edição, se a gente tiver algum posicionamento da Prefeitura, eu volto a te chamar, Suzana, e aí a gente traz para todo mundo essa questão da falta de informações reais, né, no boletim divulgado pelo município para a Secretaria de Estado, que dificulta, então, esse levantamento da média móvel aqui em Pouso Alegre. Suzana. Continuamos aguardando, então, o posicionamento da Prefeitura de Pouso Alegre através, né, da secretária de Saúde, Silvia Regina. Obrigada, Débora.